Olá, eu sou Elisa e preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que adoro, mas que também adoro complicar: recursos no processo do trabalho. E eu sou o Carlos. E Elisa, você fala adotar complicar porque os recursos são um universo à parte, né? É tanta regra, tanto prazo, tanto se, mas, parece um labirinto. Mas é um labirinto bem interessante. É um labirinto que, se você não tiver um bom guia, vai ficar perdido na primeira curva. E hoje a gente vai ser esse guia para vocês, falando sobre aquele material que muitos de vocês têm em mãos, sobre os recursos no processo do trabalho. Exato, Elisa. Esse material é tipo uma introdução robusta, mas a gente vai além das definições secas. Vamos tentar destrinchar os pontos mais cabeludos, sabe? O que realmente pega no dia a dia. Perfeito, porque olha, Carlos, a gente já começa com um conceito básico, né? Recurso é basicamente a chance de pedir um reexame da decisão. Tipo, não gostei, quero que alguém de cima olhe de novo. Mas o que me intriga é qual o princípio mais fundamental por trás disso, na tua visão? Ah, Elisa, se eu tivesse que escolher eu diria que é o duplo grau de jurisdição. O material cita e é crucial. A ideia é garantir que uma decisão não seja proferida por uma única pessoa ou tribunal sem a possibilidade de revisão. É como ter um segundo par de olhos, mais experiente às vezes, para confirmar ou corrigir. É um não confie cegamente jurídico, né? Mas você falou mais experiente. Existe essa presunção de que a instância superior é sempre mais sábia? Não diria sábia, mas o material aponta um fundamento psicológico e jurídico, a possibilidade de erro, ignorância ou má-fé do julgador, e a oportunidade de reexame por julgadores mais experientes. É uma presunção de que o colegiado, pela discussão e pluralidade de visões, tende a uma decisão mais justa e acertada. É para mitigar o erro humano. Faz sentido. E uma característica que o material traz, que eu acho importantíssima, é a da substitutividade. Ou seja, a decisão recorrida é substituída pela proferida pelo tribunal. Isso é bem diferente de complementar, né? Sim, Elisa, é crucial entender isso. O recurso não é um anexo, ele substitui. A decisão do tribunal ocupa o lugar da decisão anterior. É uma revogação daquela decisão primária. Isso gera uma segurança jurídica muito maior, porque a última palavra é a que vale. Mas e os pressupostos recursais? Porque a gente sabe que não é só querer recorrer, tem todo um checklist, né? O juiz o ACO e o ADQUEM analisam. Qual o ponto que mais reprova recurso, Carlos, na prática? Ah, Elisa, sem dúvida, o preparo e a tempestividade. O preparo, que inclui custas e, no caso do empregador, o depósito recursal, é uma barreira de entrada. Se não pagou ou pagou errado ou pagou fora do prazo, o recurso nem é conhecido. É a famigerada deserção. A deserção. Nossa, essa palavra já me arrepia. E o depósito recursal? O material deixa claro que é garantia prévia de cumprimento da decisão. Ele é uma penalidade ou uma segurança? Boa pergunta. Ele não é uma penalidade. O depósito recursal tem uma natureza peculiar. É uma garantia do juízo. Ele serve para assegurar que, caso o empregador seja condenado, a execução da dívida já tem um valor pré-reservado. É uma forma de celeridade processual para a fase de execução, mas apenas para o empregador. O empregado não precisa fazer depósito recursal. Isso faz muito sentido, dado o caráter protetivo do direito do trabalho. Mas tem uma coisa que o material cita que é um clássico da dor de cabeça para nós advogados: a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Carlos, como a gente explica para o nosso ouvinte que no processo do trabalho isso é quase uma religião, diferente do CPC? Elisa, essa é uma das grandes diferenças. Enquanto no processo civil, com o artigo 1022 do CPC, você tem um rol de decisões interlocutórias que são agraváveis de imediato, na CLT, a regra é a irrecorribilidade imediata. A súmula 214 do TST é claríssima nisso. Mas por quê? Qual a lógica por trás de ser tão restritivo? A lógica é a celeridade e a economia processual.
O processo do trabalho busca uma solução rápida. Se toda decisão no meio do caminho fosse recorrível, o processo ficaria travado. A ideia é concentrar todos os questionamentos sobre decisões interlocutórias para serem levantados junto com o recurso da decisão final, ou seja, na sentença. Então, tipo, se o juiz nega uma prova essencial no meio do processo, eu só consigo questionar isso lá na frente, no recurso ordinário da sentença final? Exatamente. Você guarda essa mágoa e a alegra como preliminar no seu recurso ordinário contra a sentença. É o famoso protesto antipreclusivo, que a gente faz na audiência, para garantir que não haja preclusão sobre o tema. Guardar a mágoa para usar depois. Adorei a analogia. Mas o material fala do agravo de instrumento para destrancar recurso. Isso seria a exceção à regra, certo? Sim, o agravo de instrumento no processo do trabalho tem uma função muito específica. Ele serve para destrancar um recurso que foi denegado em sua admissibilidade pelo juízo aquo. Por exemplo, se seu recurso ordinário ou recurso de revista não for admitido na origem, você entra com agravo de instrumento para que o tribunal ad quem avalie essa decisão de não admissão. Ele não ataca a decisão interlocutória em si, mas a decisão que negou o seguimento a outro recurso. Que coisa específica. É tipo uma chave mestra para abrir a porta do recurso. E falando em agravos, tem o agravo de petição, que é no processo de execução. Isso é importante, né, para o pessoal não confundir a fase processual. Muito importante, Elisa. Agravo de petição é exclusivo da fase de execução. O foco dele é impugnar matérias e valores relacionados à execução da dívida trabalhista. Enquanto o recurso ordinário é para a fase de conhecimento, o agravo de petição é a ferramenta principal para se defender ou questionar coisas na fase de execução. Entendi. Agora, Carlos, um que sempre me causa um mini tilt mental é o recurso ex officio. O material diz que não constitui em sua essência um recurso, mas é chamado de recurso. Isso não é uma contradição em termos? É uma daquelas coisas que a gente aceita no direito e segue em frente, Elisa. Mas a observação do material é cirúrgica. Juridicamente, o recurso ex officio não tem natureza de recurso, porque ele independe da vontade da parte. Ele é uma condição de eficácia da sentença desfavorável à fazenda pública. A decisão contra a União, estados, municípios e suas autarquias/fundações só transita em julgado depois de ser reexaminada pela segunda instância. É um privilégio da fazenda pública, não um ato voluntário dela. Não acredito. Então, o recurso ex officio existe para proteger o dinheiro público, garantindo uma revisão automática antes da coisa julgada? Que sacada! E não tem preclusão mesmo se a fazenda não recorrer? Exato. A súmula 303 do TST confirma isso. A fazenda pública pode não recorrer voluntariamente, mas a remessa necessária ou recurso ex officio vai acontecer de qualquer jeito. E mesmo depois do julgamento da remessa necessária, ela ainda pode interpor outros recursos, como o recurso de revista ou extraordinário. É uma camada extra de proteção para o erário. Nossa, isso é um detalhe crucial para entender. E um outro recurso que a gente usa muito e que o material detalha é o recurso de revista, aquele que vai direto para o TST, né? E aí tem o tal do pré-questionamento. Explica de novo para quem está começando a importância disso, porque é um filtro e tanto. É o filtro, Elisa. O pré-questionamento significa que a matéria que você quer levar ao TST no recurso de revista ou ao STF no extraordinário já tem que ter sido debatida e decidida nas instâncias inferiores. Ou seja, ela precisa ter sido questionada previamente. Tipo, se eu levanto uma tese no recurso de revista que eu não discuti no recurso ordinário no TRT, o TST não vai nem olhar? Bingo! Se a questão não foi discutida e decidida pelo TRT, o TST não pode conhecer do seu recurso sobre aquele ponto específico. A súmula 297 do TST é a bússola aqui. A lógica é evitar a supressão de instância,
ou seja, impedir que o TST julgue uma questão pela primeira vez, sem que ela tenha sido analisada pelas instâncias ordinárias. É como pular etapas. Entendi. É um cada coisa no seu tempo jurídico. E o recurso ordinário, o RO, que é o nosso apelido carinhoso para ele, o material o descreve como a primeira oportunidade de se insurgir contra as decisões definitivas das varas e juízos de direito. É o pãozinho do recurso, né? Exato, Elisa. O recurso ordinário é o recurso padrão na Justiça do Trabalho. Ele é o correspondente da apelação do processo civil. Contra as sentenças das varas do trabalho é o RO. E contra as decisões originárias dos TRTs, tipo ação rescisória, mandado de segurança, também é o RO que leva a questão para o TST. E tem uma coisa que o material fala sobre o RO, que é o efeito devolutivo. Isso é regra para quase todos os recursos na JT, né? Sem efeito suspensivo. Qual a importância prática de não ter efeito suspensivo automático? A importância é gigantesca, Elisa. O efeito devolutivo significa que a matéria é devolvida para reanálise pelo Tribunal Superior, mas a decisão recorrida continua produzindo efeitos. No processo do trabalho, a regra é que o recurso não suspende a execução da sentença. Isso é um reflexo do princípio da celeridade e da natureza alimentar dos créditos trabalhistas. O empregado não pode esperar anos pelo trânsito em julgado para receber. Então, em tese, a empresa pode ter que começar a pagar, mesmo recorrendo. O que seria uma execução provisória? Isso mesmo. A execução provisória é a regra. Claro, existem exceções para conceder o efeito suspensivo, mas são casos raríssimos e dependem de requerimento específico e demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Mas, de forma geral, no mundo real da justiça do trabalho, a gente trabalha com a ideia de que o recurso tem efeito meramente devolutivo. Uau! Isso muda tudo na estratégia processual, né? Você tem que considerar que a execução pode começar antes mesmo da sua última chance de defesa. É para pensar direitinho antes de recorrer. Com certeza, Elisa. E se o empregador não fizer o depósito recursal em cada nova fase recursal, ou se o valor da condenação subir e ele não complementar, a execução segue adiante. É um jogo de xadrez constante. Que complexidade! Bom, Carlos, acho que desvendamos muitos mistérios desse documento que parecia simples, mas esconde muitas pegadinhas e nuances importantes. Missão cumprida, Elisa. Recursos no processo do trabalho é um tema que pode parecer árido, mas quando a gente entende a lógica e os porquês por trás de cada regra, fica muito mais interessante. É como um quebra-cabeça que se encaixa. E se não encaixar, você já sabe, junta tudo e tenta o recurso de revista. Mas não esquece do pré-questionamento e de pagar o preparo, né? Exatamente! E com o agravo de instrumento na manga, caso a porta do recurso principal insista em ficar fechada. E foi isso por hoje, pessoal. Esperamos que tenham curtido essa jornada pelos recursos trabalhistas e que o Minuta IA Explica tenha clareado as ideias de vocês, assim como clareou as minhas. É um prazer enorme descomplicar o direito com você, Lisa. Fiquem ligados, porque no próximo episódio a gente vai desvendar outro documento jurídico que promete muitas surpresas. Até a próxima! Tchau, tchau!